Mais uma asneira do professor Sabino. Ele acaba de dizer em vídeo que Paulo diz, né, que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo conforme os relatos de Mateus, e sim por espermatozoide de homem, né, no caso de José. Em nenhum momento Paulo cita isso. Paulo diz em Romanos que Jesus ele é da raiz de Davi. Tá? Então nós vamos entender isso. Pelo que se compreende, a própria Maria era descendente de Davi. Tá? Alguns pesquisadores falam sobre essa linhagem, observando que parece que há uma diferença entre a analogia citada em Mateus e a analogia citada em Lucas. Porque em Lucas, o José, no caso marido de Maria, está sendo citado como filho de Eli. Tá? Muita gente não observa isso. Parece que o texto está errado, mas ele não está errado. Isso acontece porque na cultura judaica, quando as pessoas se casam segundo a lei do levirato, o pai da esposa também se torna como se fosse o pai do noivo. Então, praticamente, o pai de Maria se torna também pai de Maria e de José. Tá? Por isso que é relatado ali José, filho de Eli. Tá? E na outra genealogia já mostra o pai verdadeiro de sangue de José. Maria também é da raiz de Davi. Mas um fato interessante, por que Jesus faz esse questionamento aos fariseus? A gente percebe que o cego chama Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tá? Então já se esperava, os próprios fariseus acreditavam até que viria dois Messias, eles tinham várias crenças acerca do Messias. Jesus, em Mateus 22, os indagou: de quem vocês pensam que o Messias é filho? Por que Jesus faz essa pergunta? Os fariseus respondem: de Davi. Aí por que Jesus contrapõe essa resposta? Jesus fala assim: mas como Davi, pelo Espírito, lhe chamou de Senhor? Aonde que Davi, pelo Espírito, chamou o Messias, o Cristo, de Senhor? O que Jesus está falando? Jesus está falando dos escritos antigos, do Salmo 110. Até porque Jesus, quando ele dá essa resposta, como Davi, pelo Espírito, chamou de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. Então, quando você vai no Salmo 110 original, disse Yahvé ao meu Adoni, o texto original é hebraico, o tetragrama está dizendo ao Senhor de Davi. Davi está dizendo: disse o Senhor Yahvé ao meu Senhor. Ué, como é que o Cristo que Deus está falando, assenta-te à minha direita até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés, pode ser Senhor de Davi se ele ainda não tinha nascido ali? É 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Isso significa que o Cristo, o Messias, ele é anterior a Davi. Ele já existe na eternidade. Tá? E ali muitas pessoas vão dizer: mas esse texto não é o Messias. Claro que é, porque abaixo desse texto está dizendo que Deus jurou que ele, o Messias, seria sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então você não tem nenhuma pessoa nomeada como sacerdote da ordem de Melquisedeque referente a esse texto, a não ser o Cristo. No Novo Testamento vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote para sempre interceder por nós. Porque assim como os sacerdotes levíticos morriam, era necessário ter um sumo sacerdote que se compadecesse das nossas fraquezas, porque passou pelas coisas que nós passamos, e que ele fosse eterno, que estivesse eternamente intercedendo por nós. Por isso que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então, Jesus Cristo, na sua carne, né, nunca pecou, ressuscitou no próprio corpo, vencendo a morte. A morte não havia poder para lhe matar, por isso que ele entregou o seu espírito na cruz. Tá? A minha vida eu dou, ninguém a toma de mim, eu espontaneamente dou. Então, tanto é que se espantaram até de Jesus ter morrido rápido, por isso não quebraram os ossos dele, até para cumprimento de uma profecia, né, que nenhum dos ossos seria quebrado. Então, você percebe toda uma narrativa. Além de Jesus citar o Salmo 22 praticamente por completo,
na crucificação. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Transpassaram minhas mãos e meus pés, lançaram, repartiram entre si as minhas vestes, lançaram sorte sobre a minha túnica. Davi, profeticamente, fazendo um cântico espiritual, profetizou toda aquela informação da época da crucificação 1000 anos antes. Como é que o cara faz um cântico onde tem questões relacionadas ao Messias no futuro? Então, quando Jesus clama na cruz, ele está praticamente citando o que ocorre no Salmo 22. E os fariseus não se deram conta disso. Outras questões também eram os ossos dele, né, aparecendo, maneia a cabeça contra mim, né, ali o opróbrio de Cristo sendo também relatado no Salmo 22, e era exatamente o que estava acontecendo ali, as pessoas olhando para ele dizendo, desce daí, né, salvou-te a ti mesmo, pessoas debochando. Existe até um outro salmo que também fala dessa parte. Algumas pessoas dizem que Jesus foi criado, tá? Isso não é verdade. O texto que diz que Jesus é primogênito da criação, ele não está dizendo que Jesus é criado. Porque primogênito nem sempre na cultura hebraica, nem sempre é primeiro. Tá? Você percebe isso até acho que o Salmo 37 ou 34, que é uma referência a 2 Samuel, que vai falar da questão de Davi, né? Como primogênito, né, dos reis de Deus. Só que Davi não é o primeiro rei, então não pode ser considerado como primogênito. Então você tem algumas palavras que se referem à primogenitura que não está ligada diretamente ao primeiro a nascer, tá? Então aquele texto não pode ser mostrar que que Deus criou Jesus na eternidade, até porque Jesus tem todos os atributos de eternidade, todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito sem ele. Tá? Outra questão é, se pode adorar Jesus ou não? Segundo a Escritura, diante do nome de Jesus, ele herdou um nome que está acima de todo nome, um nome inclusive que o anjo mandou Maria dar esse nome a ele. E ele herda um nome que está acima de todo o nome, e diz que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então, tipo assim, em Hebreus 1 diz que todos os anjos o adorem. Então, há determinações de Deus. Quando você percebe que Jesus fala assim, ao que vencer concederei que se assente comigo, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. E na coxa e no manto de Cristo, no Apocalipse está escrito que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, Isaías 9,6 profetiza que ele seria o príncipe da paz. Lá em Apocalipse, ele é exaltado, ele se torna Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então tem que se observar essas coisas. Diz que ele seria Deus forte, Pai da eternidade. Quem dá paternidade à eternidade dos humanos é Jesus. Porque se ele não morre na cruz, primeiro a gente não teria salvação eterna. Tá? Então a morte dele nos remiu, nos trouxe da perdição eterna para a salvação eterna. Por isso que ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz. Entendeu? Lá está dizendo, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre ele, né? E aí o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E lá em Apocalipse, e aonde que Jesus está entronizado? Ele está ao lado de Deus. Jesus no Salmo 110 diz, assenta-te à minha direita, até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés. Paulo disse que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, mas quando diz todas as coisas, isso exclui o Pai, a qual lhe sujeitou tudo. Tá? Então o próprio Pai não está sujeito a Jesus, mas o desejo do Pai é que os que honrem, que honram o Pai, honrem também o Filho. Isso está citado por João. É que Jesus é a expressão exata de Deus. Quando Filipe diz, mostra-nos o Pai, ele diz, há quanto tempo estou convosco? Ele não diz que ele é o Pai, ele diz que ele e o Pai são um, e que diz que Filipe tinha que crer nele, que vendo ele viria ao Pai, porque se não crês em mim, crê ao menos por conta das mesmas obras. Porque a mesma característica de obras de Jesus é a mesma do Pai. Então quem olha para Jesus consegue enxergar
a Deus, né? Porque ele tem os atributos. João chega a dizer que ele é a expressão exata de Deus, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, tá? Então, tipo que tudo foi feito por ele, sejam tronos, sejam reinos, sejam principados e potestades, tudo foi feito por meio dele, para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele está no princípio da criação como criador. Então não tem uma palavra onde Deus criou Jesus, não. Em Apocalipse diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele tem a mesma identificação de Deus.